Olá, o Agenda Econômica está começando. No programa de hoje vamos falar da China e de suas relações com o Brasil. Uma relação que ao longo dos anos vem se intensificando e mudando de qualidade. Desde 2009, o Brasil acumula um superávit com a China de 46 bilhões de dólares. E nos últimos anos, os chineses têm demonstrado disposição para investir no Brasil. Os setores preferidos são os de infraestrutura. Para conversar um pouco sobre as relações econômicas entre Brasil e China, a Agenda Econômica convidou Renata Amaral. Ela é especialista em Direito do Comércio Internacional, com passagens por várias universidades do mundo. E é consultora da Barral & Jorge, uma empresa de consultoria que atua na área de comércio exterior. Mas antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem que mostra em que estágio andam as relações entre Brasil e China no campo da economia. A China é, desde 2009, o principal parceiro comercial do Brasil e está se transformando em uma das principais fontes de investimento no país. A corrente de comércio Brasil-China ampliou-se entre 2001 e 2015, passando de 3 bilhões e 200 milhões de dólares para 66 bilhões. Em 2009, a China passou a figurar não apenas como o maior mercado comprador das exportações brasileiras, mas também como o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2012, a China tornou-se o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. E desde 2016, a China veio decidida às compras no Brasil. Os chineses aumentaram o valor total de aquisições e, com isso, lideram o movimento de compras de empresas no Brasil. No acumulado de 2017 até o mês de abril, fusões e aquisições chinesas no país somaram 5 bilhões 600 dólares. Negócios nas áreas de energia elétrica, mineração e infraestrutura têm sido o principal alvo dos investimentos chineses. Renata, você é especialista em direito do comércio internacional. A presença da China no panorama mundial e principalmente suas relações com o Brasil tem feito com que ela se torne um alvo de interesse de vocês? Com certeza. A China, há muitos anos já, é um alvo de interesse de qualquer especialista, estudioso em comércio internacional. O movimento que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, na verdade, é reflexo do movimento da China no mundo inteiro, do aumento de fluxo de investimentos no mundo inteiro, da presença da China no comércio bilateral, no comércio multilateral. A China entrou na OMC em 2001 e entrou para jogar, né, tanto como grande negociadora, como grande player do comércio, mas também como grande membro em solução de controvérsias na OMC. Então, a China, o que tem acontecido no Brasil e essa forte presença e o fato de a China ser nosso principal parceiro comercial desde 2009 é um pouco reflexo do que a China veio fazer no mundo nos últimos anos, né? Agora, para você que atua nessa área, é um pouco difícil entender a China em função da sua realidade econômica e política? Com certeza, né? A China impõe uma série de desafios culturais, né? Para você negociar com os asiáticos em geral e com os chineses, te exige um conhecimento de como eles atuam no mercado, como eles negociam, exige um conhecimento político deles também, que é muito específico da China, né? Então, você não pode conversar com a China sem conhecê-los de fato, como as coisas acontecem lá dentro. A gente vem, um pouco a reportagem comentou um pouquinho, você tem uma estratégia chinesa, né, que é um pouco do Partido Comunista Chinês. Eles têm um plano de 100 anos. Existem 2 planos de 100 anos, a gente está no segundo agora, né, que vai até 2049 aproximadamente. Então, você tem uma estratégia de muito tempo, que é muito diferente dos países ocidentais, que fazem estratégia de 4, 5 anos, a depender, muda o governo, muda o presidente, muda a estratégia. A China não. Ela sabe onde quer chegar. Então, ela começou a se integrar no comércio internacional e nos investimentos externos, diretos, que ela faz, de uma forma muito estratégica, né? Ela primeiro observou a pauta de importações dela, o que precisa importar, então eu vou investir nisso em outros lugares, no setor de energia, de mineração, petróleo.
agora ela já muda um pouquinho o perfil dos investimentos que ela faz, né? Vai para o setor bancário, setor financeiro, serviços, tecnologia da informação, indústria propriamente dita. Então, você vê que tem um projeto a ser seguido de longo prazo e que a China vem cumprindo a fim de se tornar a grande economia global aí em 2050. Essa característica de planificação da economia, seria possível dizer, alguns anos atrás, que o comércio entre Brasil e China iria evoluir tanto como evoluiu nos últimos anos? Você teve mudanças de postura dos dois lados, né, entre Brasil e China, né? O que aconteceu? Você teve em que pese o Brasil ainda pautar boa parte da sua política econômica em uma política de substituição de importações, né, conteúdo local, um pouco que a gente já vem seguindo há algumas décadas, você também sente a necessidade, o Brasil sentiu a necessidade de olhar para fora, de exportar. A China apareceu como um grande comprador de commodities, e o Brasil é campeão mundial em exportação, o agronegócio brasileiro é fenomenal nesse sentido, né? E a China precisava comprar, e precisa comprar. Esse patamar, esse fluxo de comércio não deve se alterar muito até nos próximos anos, em que a gente observou uma pequena queda das compras chinesas, mas não muito, porque a China é enorme e a China precisa comprar. E commodities você não vende, né? O comprador vem e te procura. Então, isso não deve mudar muito. Mas o fato do Brasil pautar boa parte da sua pauta de exportações em commodities fez com que a China assumisse um grande papel como nosso parceiro comercial, por ser uma grande compradora. Agora, a China importou em 2016, eu tenho os números aqui, pouco mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Exportou mais de 2 trilhões de reais. No mesmo ano, o Brasil importou 137 bilhões de reais, exportou 185 bilhões. As diferenças de porte dessas duas economias são gritantes. São gritantes. E como que a desaceleração da economia da China repercute na economia brasileira? Você falou que pouco, mas há uma repercussão. Há uma repercussão. O que acontece? A China está olhando um pouquinho mais para dentro, para o mercado interno dela, está investindo em produtos de maior valor agregado, está mudando um pouco o perfil da sua economia. Tudo faz muito parte desse plano estratégico chinês. O que muda um pouco? O Brasil vai continuar sendo um grande exportador de commodities da China? Vai, para a China, com certeza. Agora a China está vindo para cá e a gente está abrindo para a China vir com projetos de infraestrutura, que é uma das etapas aí de toda a estratégia chinesa no mundo inteiro, né? Então você tem uma China mais voltada para dentro, mais para produzir produtos de maior valor agregado, para investir no mercado consumidor dela. Mas você não tem uma grande mudança no fluxo comercial entre os parceiros. O que você vai observar é que a China tem virado já um grande investidor direto aqui. Isso sim está mudando. Isso vai permitir que a balança permaneça superavitária para o Brasil, provavelmente, nas trocas comerciais entre o Brasil e China? A balança comercial, acredito que permanecerá. Pelo menos nos próximos, aí, num curto espaço de tempo, a gente tem como prever isso sim, permanece. Agora, daqui para frente, a gente tem que ver um pouco o que vai acontecer internamente também com as nossas políticas comerciais, políticas econômicas, política industrial, que está sendo largamente questionada no âmbito da Organização Mundial do Comércio, em diversos setores. Então, a gente tem que ver um pouco o movimento que vai acontecer daqui para frente. O próximo presidente nosso ano que vem. Mas, num curto, médio prazo, a balança comercial deve permanecer superavitária, sim, para o Brasil. Agora, os interesses chineses, durante muitos anos, ficaram nos países asiáticos, próximos da China, parte do Oriente Médio, depois para a África, inclusive não se sabe quanto a China investe na África, isso é um grande mistério. Tem gente que fala coisa que nos últimos 10 anos, na casa dos 75 bilhões de dólares. Tem, mas é muito... falta uma transparência, na verdade, nos números. É muito complicado você ter um número exato. Ninguém coloca isso, até porque nem tudo é colocado como investimento, né? Exatamente, exatamente. Essa, na verdade, a falta de transparência de boa parte das transações é uma das questões que impede os países de reconhecerem a China como economia de mercado na Organização Mundial do Comércio, né? Esse é um grande tema em discussão. A China entrou na organização em 2001 e, teoricamente, ano passado, de 11 de dezembro de 2016, ela seria, no entender dela, na interpretação dela, automaticamente reconhecida como economia de mercado. Isso não aconteceu. Estados Unidos, Europa, Brasil não deram esse status para a China.
Muito por causa disso. Você tem um enorme número de empresas estatais altamente reguladas, você tem subsídios em vários setores da economia que não são notificados para a Organização Mundial do Comércio, você tem manipulação de moeda, ainda que o Trump tanto fala da manipulação de moeda, esses fatores ainda existem muito claros na economia chinesa, né? Mas vamos tentar explicar um pouquinho para as pessoas. Vamos. Por que países como os Estados Unidos e o próprio Brasil resistem a ideia de reconhecer a China como uma economia de mercado? Que tipo de repercussão isso tem na vida das pessoas? Então, qual é o principal issue aí no reconhecimento da China como economia de mercado? São as investigações de antidumping, né? Dumping é quando você vende um produto no mercado externo num preço menor do que aquele vendido no seu próprio mercado. Resumidamente, muito resumidamente é isso. Hoje, ao não reconhecer a China como economia de mercado, a OMC te dá a permissão ou te autoriza a usar um método alternativo de cálculo desses preços da China. Então, ou seja, resumidamente, eu não preciso utilizar os preços da China, praticados na China, para investigar os preços numa investigação antidumping. A organização me autoriza a utilizar preços de um país substituto, né, do mesmo produto em um outro país que tenha uma economia de fato de mercado sem tanta interferência do poder estatal, né? Porque com a interferência você tem uma natural alteração de preços muitas vezes subsidiados, então é difícil, você não tem um valor real comercializado em economias que não têm essa intervenção. Então, hoje, eu posso, ao não reconhecer a China como economia de mercado, eu posso utilizar preços de um país substituto nessas investigações antidumping, de defesa comercial. Impedir a entrada de produtos artificialmente precificados. Exatamente. Que podem abalar a economia. Impedir ou, no mínimo, sobretaxá-los na entrada. Uhum. Isso é tão importante que, se você observa, aproximadamente 1.600 investigações antidumping que eu tenho notificadas no OMC, 35% são contra a China. No Brasil, a última vez que eu olhei, a média é mais ou menos a mesma. De todas as medidas antidumping em vigor, 33% a 35% são contra produtos chineses. Então, se isso cai, se essa regra cai, se eu deixo de estar com possibilidade de usar um método alternativo, eu provavelmente terei grandes impactos, tanto nas investigações, nas medidas antidumping já aplicadas, que espera-se não sejam alteradas, mas principalmente nas investigações antidumping que estão em andamento. E aí, só para completar, o setor do aço é o grande alvo no mundo inteiro, né? Que a China tem uma super produção de aço, ainda que ela disse que tenha freado um pouco, você tem uma grande produção. Acaba se tornando um problema para todos os produtores. Renata, Exatamente. A gente vai fazer uma breve pausa, tá? Vamos para um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais da relação Brasil e China. Nós vamos entrar em outro campo, de investimentos. A gente volta já já.